Fala pessoal do Periscope, tudo bem? Tudo em ordem? Boa noite para todos. Hoje, quinta-feira, dia 23 de junho. Mais dicas a respeito da parte especial do nosso código. Estamos falando do crime de furto. Já trabalhei com vocês o furto simples, o furto majorado pelo repouso noturno, o furto privilegiado ou furto mínimo do parágrafo 2º e no último encontro falamos do furto e a cláusula de equiparação do parágrafo 3º. Estão lembrados? Hoje eu quero conversar com vocês sobre o furto qualificado, não é verdade? Então sejam muito bem-vindos. Reparem que eu não estou usando a rede Wi-Fi. Vocês estão enchendo de mensagens e o vídeo não está travando. Olha que interessante. E o vídeo não está travando. Então, eu acho que encontramos a fórmula. Estão dizendo aqui que travou, mas na minha transmissão está excelente, viu? Quando trava a de vocês, não necessariamente trava a minha. Às vezes é a conexão de vocês. Minha conexão, por hora, se fosse nos dias anteriores, já teria travado. Mais de uma vez, certamente mais de uma vez. Então tá aqui, ó, todo mundo tá perfeito, tá excelente, show, não travou, que bom. Então vamos lá apelar para o 3G, 4G e que se lasque o Wi-Fi, né? Tô pagando Wi-Fi, não sei nem para quê. Então vamos lá. Vou pedir para vocês diminuírem as mensagens para eu poder começar a trabalhar o furto qualificado. E eu vou restringir o nosso vídeo à circunstância qualificadora que mais cai em concurso, que é exatamente o furto qualificado mediante fraude. Sem dúvida, a qualificadora que mais cai em concurso. Aqui o nosso aluno Paulo, estive na sua palestra em Anápolis sobre delação premiada, foi muito top, fico feliz. Cadê a Sofia? Olha só a galera chamando de Sofia. Chama não, senão eu não vou conseguir dar aula, Professor, seu livro de prática chegou aqui no Rio Grande do Sul hoje? Que bom, que bom. Recomendo bastante. Meu livro de prática penal para o Ministério Público. Ficou muito legal, viu? Pela editora Juspódio. Eu falo da prática penal na fase policial, prática penal do Ministério Público na fase policial, prática penal do Ministério Público na fase judicial, prática penal do Ministério Público na fase recursal, prática penal no Ministério Público na fase de execução penal. Ficou muito jóia, ficou muito jóia. Então vamos lá? Posso começar então? Vamos diminuindo um pouquinho aí. Galera de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Cabelo em pé, você acha que tá em pé? Sei lá. Que horas são? 10 e pouco? Tá tudo em pé mesmo. Podemos começar? Então diminua, por favor. Diminua. Natal, um abraço. Joia, vamos diminuir um pouquinho. Barbacena, Minas. Manda ver. Então vamos lá. Ó. O furto qualificado está previsto nos parágrafos 4º e 5º do artigo 155. O parágrafo 4º traz várias circunstâncias qualificadoras em 4 incisos, inclusive o inciso 2 tem 4 figuras. E o parágrafo 5º também traz qualificadora, a qualificadora que diz respeito ao furto de veículo transportado para outro estado ou outro país. Agora vejam, quando eu falo de furto qualificado, seja do parágrafo 4º, seja do parágrafo 5º, estou falando de infração penal de maior potencial ofensivo. O parágrafo 4º tem pena de 2 a 8 anos, não admite qualquer medida despenalizadora da Lei 9.099/95. O parágrafo 5º, pena de 3 a 8 anos, também uma infração penal de maior potencial ofensivo, não admite qualquer medida despenalizadora da Lei 9.099/95. Então, estamos trabalhando furto qualificado com infração de maior potencial ofensivo, seja do parágrafo 4º, seja do parágrafo 5º. Sendo uma infração de maior potencial ofensivo, é
Incompatível com o privilégio. É possível furto qualificado ser também privilegiado nos termos do parágrafo 2º? Já vimos que sim, e os tribunais superiores têm admitido. Súmula 511 do STJ admite perfeitamente a coexistência do privilégio com as qualificadoras, desde que a qualificadora seja de natureza objetiva. Se for uma qualificadora de natureza subjetiva, ela não convive com o privilégio. Qual é a única qualificadora subjetiva de acordo com o STJ? Abuso de confiança. Abuso de confiança. É a única qualificadora incompatível com o privilégio. Tá ok? O 155, parágrafo 4º, é o parágrafo que mais cai em concurso quando o tema envolve furto. E dos 4 incisos, o que mais cai é o inciso 2. É o inciso que qualifica pelo abuso de confiança, pela fraude, pela destreza ou pela escalada. Eu quero conversar com vocês sobre o furto qualificado mediante fraude. É muito importante você não confundir o furto qualificado mediante fraude e o crime de estelionato. Preste atenção que é isso que despenca em concurso. Você não pode confundir furto qualificado pela fraude com o crime de estelionato. Vejamos as diferenças. Preste atenção. Claro, óbvio que nos 2 crimes, furto mediante fraude e estelionato, o agente se vale de engodo, artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Óbvio, eu tenho fraude nos 2. Mas a fraude é empregada com fins diversos. Olha só, no furto mediante fraude, o agente emprega a fraude para distrair a vítima. Para distrair a vítima. Para mudar o cenário. Para fazer a vítima incidir em erro e subtrair coisa dela sem que ela perceba. Então vejam que no furto mediante fraude, a fraude serve para fazer com que a coisa saia da vítima e vá para o agente de forma unilateral. A vítima não quer que a coisa saia da sua esfera de vigilância e passe para o agente. Não quer. Mas enganada não percebe essa mudança da posse mediante subtração. Já no estelionato, a fraude é empregada não para distrair a vítima, não para fazer com que a vítima não perceba que a coisa está saindo da sua esfera de vigilância. A fraude é empregada para iludir a vítima e fazer com que a própria vítima entregue a coisa. Entregue a posse desvigiada, não percebendo a ocorrência do delito. Então, no estelionato, diferentemente do furto mediante fraude, a coisa sai da vítima e vai para o agente de forma bilateral. A vítima concorda. A vítima concorda. A vítima concorda transmitir a posse desvigiada da coisa. Concorda porque está sendo enganada. Compreenderam? Então guardem isso. Furto mediante fraude, a coisa sai da vítima e vai para a esfera de disponibilidade do agente de forma unilateral. Já no estelionato, a coisa sai da vítima e vai para o agente, posse desvigiada e mediante ato bilateral. A vítima concorda. Eu vou dar um exemplo, vai ficar muito fácil vocês entenderem isso. Vou dar exemplos de concurso. Exemplos de concurso. No MP da Bahia, por exemplo, caiu o seguinte, preste atenção nos exemplos. Marlene, desculpa. Marlene, olha só, Marcos, galera feliz que entendeu. Então vamos pro exemplo. Preste atenção no exemplo que a coisa pega. MP da Bahia perguntou o seguinte, caiu no MP da Bahia. No MP da Bahia, 2 agentes, simulando serem operadores de uma empresa de telefonia,
dois agentes, calma que eu já vou dar exemplo, gente, ó, preste atenção. Dois agentes, simulando serem operadores de uma telefonia, vão até a casa de uma senhora e diz o seguinte: minha senhora, nós somos funcionários da empresa tal e o seu telefone está com problema. Ela, mas eu não vi problema algum. Tá aqui, ó, ordem de serviço. Tudo isso fraudulento, simulado. Ela permite a entrada dos dois agentes e os dois, a pretexto de estarem consertando o telefone dela, a comunicação telefônica dela, um pede para essa senhora acompanhá-lo até próximo à antena de telefone, enquanto o outro se apodera dos eletroeletrônicos da casa, saindo os dois logo em seguida. Essa senhora foi vítima de furto mediante fraude ou de estelionato? Furto mediante fraude ou estelionato? Furto ou estelionato? Fácil. Vocês acham que eles empregaram a fraude para fazer com que a vítima entregasse tudo espontaneamente? Não, ela não entregou nada espontaneamente. Eles empregaram a fraude para distraí-la e aí apoderarem-se dos seus bens. Os bens saíram da vítima para a esfera dos agentes de forma unilateral. Compreendeu que fácil? Todo mundo acertou aqui, ó. Todo mundo que respondeu acertou. E eu fico muito feliz, vocês estão acertando. Vamos para um outro problema? Outro probleminha? Então tá aqui, ó. Preste atenção. Problemas que caíram em concurso, hein? Problemas que caíram em concurso. Isso, diminua as mensagens, vamos ouvir os problemas. Vamos imaginar que o agente está no caixa eletrônico. O agente está no caixa eletrônico. Ele percebe uma mulher com dificuldades para operar o caixa eletrônico. O que ele faz? Ele vai até essa senhora e se coloca à disposição para ajudá-la. No entanto, ele é um belo de um sacana. Ele se apodera do cartão dela, substitui por outro, entrega o cartão não verdadeiro para a correntista, que vai embora imaginando que a máquina está quebrada e ele fica com o cartão verdadeiro e, sabendo a senha, ele realiza saques da conta dela. Entenderam o problema? A gente, simulando auxiliar uma idosa no caixa eletrônico, troca o cartão dela por um cartão falso. Ela vai embora achando que a máquina não funciona, ele ficou com o cartão dela e realiza saques. Furto mediante fraude ou estelionato? Furto mediante fraude ou estelionato? Pensa no unilateral e bilateral. Pensa no unilateral e bilateral. Vocês acham que aquela senhora entregou a posse desvigiada do cartão para ele? Vocês acham que aquela senhora entregou a posse desvigiada do cartão para ele? Claro que não. Ele trocou o cartão sem que ela percebesse. Ele ficou com o cartão dela contra a vontade da correntista. Ela jamais imaginou que estava entregando o cartão, a posse desvigiada para ele. Ela só entregou o cartão, uma posse vigiada para ele manusear a máquina, só isso. Compreenderam? Furto mediante fraude. Furto mediante fraude. Olha a pegadinha, ó. Você que ficou achando que ela deu o cartão para ele ajudar, que isso seria estelionato. Não, ela não deu a posse desvigiada para ele. Foi uma posse vigiada. Então, quando ele fica com o cartão, ele ficou de forma unilateral e não bilateral. Unilateral e não bilateral. Compreenderam? Então, sem dúvida, olha só, Daniela, dá para confundir? Dá. O seu examinador vai fazer de tudo para você ficar confuso? Vai. Mas se você guardar unilateral, bilateral, o estelionato exige posse desvigiada. No furto mediante fraude, a fraude é para distrair a vítima. No estelionato é para fazer com que a vítima entregue a posse desvigiada, sorrindo. Se você guardar isso, não tem como errar. Não tem como errar. Agora, tem situações que a própria jurisprudência ainda discute. Isso aqui é tão difícil que tem situações que a jurisprudência ainda não
Sedimentou. Vou te dar o exemplo. Falso test drive. Vou te dar o exemplo, falso test drive. A pessoa vai até uma concessionária, Daniela, vai até uma concessionária, simula querer fazer um test drive no veículo e pica a mula com o veículo. Isso é furto mediante fraude ou estelionato? Você vai encontrar jurisprudência tratando o falso test drive como estelionato, mas está errado. Porque no test drive você não entrega a posse desvigiada, você entrega uma posse vigiada, é furto mediante fraude. Entender o detalhe da posse desvigiada ou não? No test drive você entrega uma posse vigiada, Agora, ó, preste atenção, diminua um pouquinho, que eu já vou dar um outro exemplo de furto mediante fraude, e aí eu dou exemplo de estelionato para ficar tranquilo. Olha só, diminua um pouquinho, olha só, Isabela, eu vou atender seu pedido, diminua um pouquinho, Isabela, ó. Vamos supor o seguinte, eu vou numa loja de eletroeletrônicos, e eu quero um iPad, mas eu não tenho dinheiro para pagar um iPad, tá ok? Diminua um pouquinho. Eu quero um iPad, mas eu não tenho dinheiro para pagar um iPad. O que eu faço? Eu estou explicando crimes para vocês e aí tem alguém que fica com uma cara de espanto, dizendo que é isso, papai, você quer um iPad? Ela está aqui do meu lado com cara de espanto. Então presta atenção, ela está aqui, mas não manda mensagem não, senão vai travar, não manda mensagem, tá bom? Ó, presta atenção, deixa eu acabar de explicar para eles, ó. Presta atenção, não, você tem que explicar. Então vai ali ler o livro. Você já vem. Vai ler o livro. Cartão vermelho pra você, vai lá. Presta atenção. Olha o probleminha aqui que é importante. Diminua aqui. Ó. Eu quero iPad. Isso, o iPad, ela tá me lembrando. Falando. Eu entro numa loja e quero comprar um iPad. Eu não tenho dinheiro para comprar um iPad. O que eu faço? Olha só. Eu tiro o iPad da caixa dele. E coloco esse iPad que vale R$5.000, por exemplo, numa caixa de um produto que vale R$200. Eu uso a caixa de um produto bem mais barato para colocar o iPad e aí eu vou até o funcionário e pago os R$200 da embalagem, mas lá dentro tem um iPad. Eu pratiquei furto mediante fraude do iPad ou estelionato? A troca de embalagens, furto mediante fraude ou estelionato? Troca de embalagens, furto mediante fraude ou estelionato? O que vocês acham? Eu coloquei um produto de maior valor numa embalagem de menor valor e paguei pelo preço da embalagem, mas eu estava... Pessoal, perfeito. Todo mundo está acertando. Furto mediante fraude. Por quê? Porque a loja jamais me entregou a posse desvigiada de um iPad. A loja não sabia que estava me entregando o iPad. A loja imaginou que estava me entregando um produto de menor valor. Eu subtraí o iPad. O iPad saiu da loja para mim de forma unilateral e não bilateral. O iPad saiu da loja para mim de forma unilateral e não bilateral. Quem respondeu o estelionato? Só quem respondeu o estelionato. Faz assim se entendeu a explicação. Quem respondeu o estelionato antes de eu explicar, com a minha explicação, faz assim se entendeu. Quem respondeu? Alguns responderam estelionato que eu vi. Entenderam? Quem respondeu estelionato e mesmo com a minha explicação ainda acha que é estelionato, eu ia fazer para fazer assim. Bom, compreenderam? Joia. Então agora olha um exemplo de estelionato. Olha um exemplo, ó, diminui as mensagens. Olha o exemplo de estelionato. Eu falei para vocês que a troca de embalagem... Diminua aqui, ó, diminua. Eu falei para vocês que a troca de embalagens é furto mediante fraude, porque eu estou subtraindo
o iPad sem que a loja perceba, Tá ok? Agora, ó, presta atenção. Vamos imaginar que eu vou nessa loja e eu troco o preço digital do iPad. Então, eu uso um artifício que eu faço com que aquele produto, quando ele passar pela caixa registradora, a caixa vai acusar um preço bem menor do que o produto tem. Então eu pego a caixa do iPad, lá dentro tem o iPad. Quando eu escaneio o código de barras, aparece R$5.000. Eu pratico manobras nesse código de barras de modo que, ao escanear na caixa registradora, não vai aparecer R$5.000, vai aparecer R$1.000. Eu simulo um desconto, uma promoção que não existe para o iPad. Aí eu pago R$1.000 por um iPad que valia R$5.000. Estelionato ou furto mediante fraude? A loja me entregou de forma bilateral aquele iPad ou não entregou? Claro, tem gente aqui colocando bilateral. Isso é estelionato, pronto, entenderam? Olha como eu fico feliz, vocês não sabem como eu fico feliz vendo todos entendendo um assunto tão difícil como esse. Fico muito feliz. Ainda mais usando instrumentos como esse, né? Ainda mais utilizando instrumentos como esse, gratuito, democrático, todo mundo aqui presenciando. E nós vamos colocar esse vídeo também no canal do YouTube. Tá joia? Todos entenderam? Muito fácil. No meu livro, Penal Especial pela Editora Dispod, eu trago todos esses exemplos, bem como outros, tá bom? Então, no meu livro de Penal Especial e o Código Penal para Concurso, tem lá todos os exemplos, tem lá esses esqueminhas para vocês entenderem a diferença de um e de outro. Não tem como errar. Você que está acompanhando o Periscope, com o meu manual do lado, deve estar tirando de letra. É muito fácil, né? Veja que o vídeo hoje não travou. Pessoal, eu não vou comentar essa decisão do Supremo hoje sobre o tráfico privilegiado. A gente faz um vídeo especial sobre isso. Mas hoje é para trabalhar penal especial. Eu vou gravar um vídeo específico sobre essa decisão do Supremo, se o caso, ela é muito clara, aliás, já era esperada. Lei dos crimes hediondos hoje é quase que um ECA. Só está na teoria, porque na prática a gente não vê ninguém aplicando mais a lei dos crimes hediondos, que é bem complicado, né? Bom, eu agradeço a presença de absolutamente todo mundo. Alguns alunos do curso de delegado da Polícia Federal estão perguntando quando que minhas aulas vão ser disponibilizadas. Em breve, eu já estou gravando aulas para o curso de delegado da Polícia Federal. Dá uma notícia para vocês importante. Hoje, para os meus alunos do curso Carreiras Jurídicas Módulo 1, eu gravei a última aula do Módulo 1 sobre prescrição. E eu vou querer disponibilizar essa aula no meu canal do YouTube para vocês que não são meus alunos, excepcionalmente, essa aula assistirem de graça. Então são mais de 2h30 falando de prescrição, com exemplos, exercícios. Essa aula, excepcionalmente, só essa aula de prescrição, eu estou tentando ver com o CERS para conseguir levá-la para o meu canal do YouTube. Aí eu vou divulgar para vocês e aí todos assistem a aula de prescrição de graça, porque é um assunto mega thunder, basta, super difícil, não é verdade? De graça para vocês, de graça. É a única aula do curso Carreiras Jurídicas Módulo 1 que eu vou disponibilizar de graça, mas é uma das aulas mais importantes. Tá bom? Joia? Pessoal, muitíssimo obrigado. Galera do Nordeste que já está em pleno clima de festa junina, um abraço também e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.